E, bom, é que o que me deixa mais, eh, como que fala, triste na situação toda, é que são coisas relativamente simples que causam acidente. Por exemplo, putz, que você falou, esqueci a panela no fogo, putz, eu sem querer deixei uma vela do lado da cortina e aí espalhou para todo lugar. Aí, tipo, eu acho que justamente entra também nessa um pouco da parte da cultura que não existe exatamente uma forte, como que fala, que existe as campanhas que falam assim, mas eu não vejo muitos lugares falando, ah, como que você previne isso de acontecer esses acidentes? Porque são acidentes, pode acontecer, mas tipo, tem como diminuir essa situação, né? E eu não sei, tipo, eu não sei pelo menos quais são as maiores causas de incêndio em casa, em comércio, se é a vela do lado da cortina ou se tem algum choque circuito elétrico, sabe? E eu acho que seria interessante saber um pouco, tipo, de coisas para fazer quando acontecer um incêndio, que não fazer, porque eu acho que você, sendo da área, você conhece mais melhor do que eu, pelo menos, Uhum. os Bom, procedimentos. vamos lá. Aí você tocou também num ponto legal. Então, falando um pouquinho de estatística, a gente tentando usar um pouquinho aí dos dados dos norte-americanos, o maior vilão, primeiro, é cocção. Esse é o maior vilão dos Estados Unidos, tá? Estados, América do Norte. O que é Esse é o maior cocção? vilão. O que é Cocção é cocção? cozinha, Ah, tá. fogão, né? A região ali é cozinhando alguma coisa, né? A região de cocção, região de cozinhar algo, né? Fogão, tá? Então, esse é o número um. Número dois, eletricidade. Então, um curto-circuito. Eu lembro de um vídeo, se não me engano, é do NIST, né? NIST americano, é um órgão americano que faz alguns testes, enfim, só bastante conteúdo proteção contra incêndio em geral. É um vídeo falando sobre o pisca-pisca do Natal, acidentes relacionados ao pisca-pisca, em quanto tempo, né, um incêndio se alastra dentro de um apartamento, ali, um incêndio que começa num pisca-pisca se alastra. É, Nossa. é, é, é um negócio de louco, assim, porque, cara, em menos de um minuto, o apartamento está tomado em chamas. Nossa senhora, gente, Natal vilão, né? É, Literalmente, né? Meu Deus. Pisca-pisca é o verdadeiro vilão. então, esse tipo de coisa. Muitos incêndios no Brasil, aí você falou de museu, a gente conversou de museu agora um pouquinho atrás. Eu não lembro se isso ficou registrado, se isso né, o pessoal conseguiu evidenciar isso, mas se falou muito no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, um curto-circuito, né, uma lâmpada. A gente ouve muito. Né? No Brasil, nós tendemos a ouvir como um vilão o curto-circuito, o risco elétrico. Eu acho que no Museu da Língua Portuguesa foi um ar-condicionado o sistema de ar-condicionado era velho e aí teve um curto-circuito e espalhou. Acho que era isso. Similar ao Ninho do Urubu lá no Rio de Janeiro também, né? Um ar-condicionado, enfim. Sim, sim. Ar-condicionado, é que ar-condicionado é aquela coisa, né? Tá faltando muita umidade da água para esfriar o ar e pega a corrente elétrica, esquenta e explode, faz do que acontece. Que é E é um assim que funciona. equipamento com uma grande potência, né? Um equipamento que normalmente ali a gente está falando de um consumo de eletricidade normalmente elevado, um equipamento que tem uma potência alta, o risco aumenta um pouquinho. E também ar-condicionado é aquela coisa que entra no sistema elétrico, né? Você não pode simplesmente jogar água e esperar que acabe, você só expande o negócio. Né? Então, presta atenção, E, vocês que têm ar-condicionado aí. e aí a gente volta num ponto, questão cultural, de novo, né? Você vê o tanto de vezes que eu falei essa palavra aqui, né? Muitas vezes, as instalações elétricas nossas, na nossa residência, no nosso apartamento, na nossa indústria, não estão bem feitas, não são legais, né? E aí vem para uma outra, não tem as medidas de proteção, porque a gente vai falar assim também agora, poxa, mas então a eletricidade é um problema, instalação elétrica é um problema. Não, temos normas para fazer instalação elétrica, tem toda a segurança. Se for bem feita, tudo certinho, seguindo todos os protocolos, é muito difícil ter um problema elétrico. E se tiver, nós temos as medidas de proteção contra incêndio para isso. Então, se tudo funcionar, se todas as engrenagens rodar com o óleo bonitinho ali lubrificadas, a gente não era para ter nenhum tipo de problema. Sim, e é bem triste, porque eu já vi, sabe, eu já fui em lugar que tinha fio, né, de eletricidade, né, que tá ligado com lâmpada, tá ligado com ventilador, ligado com várias coisas, e o fio tava do lado de fora da casa, tipo, pendurado, entendeu? Tipo, de qualquer jeito, assim, sabe? Então, eu fico assustada, né, e eu acho que qualquer um ficaria assustado a ver esse tipo de coisa, né, porque não é seguro, assim, não é? É aquela coisa, E né? Quem nunca passou na rua e viu um cabo caído no chão solto? sim, nossa senhora, o do cabo a gente sempre vê. Exato. Então, assim,
né? De novo, né? Se tudo a gente se está bem feito a instalação elétrica, o risco, a chance de ter um problema na instalação elétrica é pequeno. E assim sucessivamente para outras disciplinas. Se a gente tem um protocolo, um restaurante, né, normalmente é muito mais fácil você ter um problema de cocção numa residência do que num restaurante profissional, porque ali o pessoal está treinado, é mais apto a estar trabalhando naquilo, tem algumas medidas, né, tem uma rotina, é diferente, né, os ambientes são diferentes. Eu acho que uma coisa que está muito ligada aos acidentes, a gente acaba até saindo um pouquinho do incêndio, vai aí para a segurança mesmo em si, né? Assim, tem muita coisa. Normalmente o acidente está muito ligado ou ao excesso de confiança ou ao despreparo. Eu vou pilotar um avião. Eu nunca dirigi um avião na vida. Vou pilotar um avião. Qual que é a chance de cair o avião? Gigante, né? Então, eu vou cozinhar. Nunca liguei um fogão na vida. Eu vou fritar batatinha frita. Vai explodir tudo? Não, não vai. Mas tem chance de dar algum problema, eu me queimar? Tem, né? O risco aumenta. E daí que parte? Aí os especialistas em análise de risco que vão me corrigir, mas normalmente parte daí. Ou o excesso de confiança, ou a falta e o despreparo total para a atividade. Acho que esses grandes problemas de tudo que acontece, todos os acidentes que existem mesmo. Mas vamos aproveitar e mudar um pouco de assunto aqui, que é a questão que a gente falou muito do passado, do presente, da prevenção de prevenção, mas eu estava pensando um pouco falar do futuro, porque principalmente com a questão da internet das coisas, que é algo que eu pessoalmente gosto e eu vou atrás. Eu gosto, tipo, e pelo que eu já estava vendo, assim, existem muitas situações de elementos da casa que podem servir como detectores de incêndio que automaticamente avisam os outros sistemas. Então, eu não sei, como que a internet das coisas pode se inserir nesse meio de sistema de prevenção, porque tipo, imagino que já tem esses sprinklers, detecção, mas como que outras coisas podem se incorporar essa situação, eu não sei. Bom, em geral, as medidas de proteção contra incêndio, eu diria que elas são não vou dizer pouco tecnológicas, tá? O que acontece? Uma medida de segurança contra incêndio, por ser uma medida de segurança, ela tem uma questão de maturidade tecnológica muito grande. Então, uma evolução numa norma, uma evolução numa tecnologia, normalmente demora muito tempo. Diferente de um IoT, como você comentou, né, que tem uma velocidade muito mais rápida. Então, para aquilo se tornar uma medida de segurança, né, evoluir rapidamente, ela teria que fazer avanços muito grandes. E, ao mesmo tempo, isso demanda de conhecimento prévio, de teste, né, de uma série de protocolos anteriores para garantir aquela tecnologia. Vou fazer aí um pequeno paralelo, até mesmo a questão da vacina, né? Você vê que a dificuldade para aprovar uma vacina, o tanto de teste tem que fazer. Então, mais ou menos parecido, tá? Eu fiz um pequeno paralelo aí. Ponto. Então, assim, a gente já fala de IoT em segurança e proteção contra incêndio praticamente assim muito próximo do zero, tá? Ainda tem pouca coisa. No Brasil, especificamente no Brasil hoje, os detectores, a parte mais tecnológica, a parte mais que tem mais ligação principalmente com tecnologia eletrônica, é a parte de alarme e detecção. Hoje, no Brasil ainda, não tem uma norma para se utilizar detectores sem fio. A tecnologia, o wireless, né, em geral, não é permitido no Brasil hoje. Não é que não é permitido, né? Vou mudar aqui a frase. Não tem legislação para isso. Caramba, porque são coisas que, tipo, já são parte do cotidiano praticamente, então, para elas não estarem inseridas num negócio tão importante quanto a segurança contra incêndios é, no mínimo, revoltante, digamos assim. Eu tenho esse mesmo sentimento, até por ser mais jovem, e aí uma curiosidade também, assim, normalmente o pessoal envolvido no segmento de combate a incêndio, eu até mencionei, né, tem muita gente nova chegando, é um público mais velho, tá? Você percebe, assim, a maioria dos profissionais já tem um pouquinho mais de idade, tudo, e aí encaixa, né, exatamente com isso que eu estou te falando, né? A própria engenharia, as tecnologias envolvidas são algo um pouco mais antigo, um pouco mais conhecido. É necessário que nas disciplinas de segurança tenha todo esse respaldo, toda essa leva tempo evoluir,